Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos os que estão aqui conosco e aqueles que estão à distância, né? Participando, adorando a Deus nessa escola dominical. Você que está nos assistindo pode enviar o link para algum amigo, alguém que você conhece, e que não seja só hoje, né, que seja frequente, para que essa pessoa possa conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus através da nossa igreja presbiteriana em Peixinhos. Nós estamos numa revista onde o período, não sei se bem o trimestre, mas o período é interessante porque fala a respeito do Evangelho. E hoje nós estaremos com a lição de número 8. Que diz: eu sou do meu amado e ele é meu, o exclusivo amor do Salvador por seu povo eleito. A lição para aqueles que estão à distância, né? Que nós estamos estudando, da editora Cultura Cristã, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Irmãos, simplesmente encantador, maravilhoso, uma obra-prima, e ali o próprio título revela, né? Uma obra-prima envolta no amor. E a nossa lição de hoje, ela tem essa correlação para mostrar o amor de Deus para conosco, o amor de Deus para as nossas vidas, uma relação íntima que existe da parte de Deus para conosco. Não sei se alguém gostaria de colocar, porque a nossa lição traz, né, esse exemplo do peixe, inclusive é um peixe muito debochado, né, chamado de baiacu. Ele é muito debochado por aqui, né, ele incha, então ele tem... Não teria tanto proveito para alguns, não. Para a maioria das pessoas, desconheciam a capacidade desse artista de fazer algo que outra pessoa, outro ser não faria dentro da mesma espécie. Realmente algo assim maravilhoso. Então, todo aquele encanto para atrair as fêmeas, e ele passa 10 dias fazendo aquela obra de arte, negando-se a si mesmo para alcançar o seu objetivo. Então, ele mostra uma obra muito bonita, e o meu objetivo com relação, não sei se o mesmo do autor, mas com relação à nossa lição, é o perfeito amor de Deus, em que ele se revela para nós, e que é necessário que cada um aqui possa compreender as verdades de Deus para as nossas vidas. Não vamos deixar o texto de fora, né? 1 João 4, de 7 a 10. Vamos abrir a palavra de Deus. Alguém gostaria de ler? 1 João. A 1 João 4, de 7 a 10. Eu vou ler porque, viu, Paulo? Eu vou ler porque aqui nós temos pessoas aqui
na audiência e certamente não vou ouvir a leitura, tá? Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amado Senhor, obrigado nesta manhã por estarmos juntos aqui, irmãos que estão desejosos de crescer na Tua Palavra, aqui no templo, aqueles que estão à distância, que a Tua bênção esteja sobre aqueles que hão de ser alcançados depois, assistindo ou cultuando através da nossa escola bíblica dominical em outra oportunidade para que tenham desejo de examinar, de desfrutar e de conhecer um pouco mais. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Evangelho, eu acho que não é uma boa notícia, é a melhor notícia que existe para o ser humano. O Evangelho é algo imensurável e que tem uma perfeição muito grande. Eu quero dizer o seguinte, com relação a isso aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui eu comprei na internet e vinha da China. Eu comprei uma tesoura podadeira para plantas. Marcelo gosta de plantas, né? Então eu disse, olha, eu vou comprar para fazer enxerto. Ela faz enxerto, na verdade, né? A tesoura. E vinha as fitas para fazer os enxertos. Resultado, chegou lá em casa somente 4 fitas dessa e não veio a tesoura. Eu paguei R$180 por algo que só valia R$3 ou 4 no máximo. Ou seja, não atingiu a sua finalidade, não atingiu o seu objetivo, tá? Algo que eu imaginei, né? A gente sonha e pensa e diz, olha, nós vamos fazer aqui um belo jardim, nós vamos fazer algo tão grande, tão grandioso, e termina decepcionante, triste, dolorido. Quando eu abro um armáriozinho que eu tenho lá, de vez em quando aí eu vejo um pacotinho com 4 rolinhos de nada. Nem adesivo ela é. Pega aí, baixo. Nem adesivo. Com relação à palavra de Deus, há muitos que estão à mercê de fantasias e de criatividades ou de promessas vazias ou falsas. Estão simplesmente dentro de um achismo, não machismo, né? Achismo, querendo, através da religiosidade, encontrar a saída, a solução. Então, assim como eu tinha a solução para podar as plantas, muitos estão na mesma situação, estão em maus lençóis, porque não conhecem, não conseguem ter a compreensão, pelo menos aproximada, do que Deus reservou, preparou e projetou para os seus, para a humanidade. Eu fiz aqui uma poesiazinha sobre a nossa lição.
Eu sou do Senhor amado, e sei também que Ele é meu. Encarnou, morreu por nós, na cruz oferta se deu, assumiu as nossas culpas para salvar você e eu. Pelos eleitos morreu, vindo a crer para a salvação. Porém, os arminianos mantiveram a inversão. Diz que ele morreu para todos, deturpando a expiação. Traz reconciliação, o Salvador infalível, pois aplica a redenção, por seu sacrifício incrível, resgata nossa esperança na missão quase impossível. Considero indivisível esse eterno amor de Deus. Ama incondicionalmente os gentios e os judeus, por isso que o amor salvífico livrou dos pecados meus. Amém, irmãos? Esse Deus maravilhoso. Só aí, pastor, já dava aquilo que você me disse, já dava para a gente terminar e ir para casa já, né? Porque resumi a lição todinha, né? Aqui na nossa poesia. Muito bem. A doutrina da expiação, eu sei que para muitos há dificuldade, e para nós não. Então, Jesus Cristo, Ele é o Salvador eterno, aquele que é Deus por excelência, aquele que cumpriu fielmente os propósitos eternos e garantidos muito antes da criação, e que Deus, assim, prometeu, executou, planejou. Inclusive a Bíblia fala de um envolvimento trino, né? Da Trindade Santa, onde a perfeição, há uma harmonia, há uma triunidade no propósito, na essência, na autoridade, na capacidade e na envergadura de fazer cumprir, sem deixar nenhum resquício e nenhuma insegurança ou incerteza naquilo que fez. Mas nem tudo é flores quando o entendimento e a compreensão partem de baixo para cima. De cima para baixo há uma perfeição, conforme foi dito. A própria palavra de Deus mostra que os dons de Deus são irrevogáveis, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente e sempre pelos séculos dos séculos, sem fim. Ou seja, Ele tem autoridade em si mesmo para executar todas as coisas. Ele é autoexistente, aquele que tem a autonomia e o poder. Por isso que o Senhor é chamado de El Shaddai, né? Aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que, de fato, cumpre as suas promessas, as suas verdades. Irmãos, quando nós olhamos para a nossa lição, então nós estamos tratando, a palavra que vem à tona é a palavra amor, né? O amor. Aqui nós vimos o peixe revelando um amor muito especial, e Deus, Ele nos amou de tal maneira, ou seja, é um amor inigualável. Não podemos nem comparar com o que o peixe fez, porque está numa esfera muito longe. Apenas o exemplo aqui serve para nos dar uma dimensão muito distante, mas contextualizada a respeito do amor. Então nós temos, irmãos, vários textos que nós vamos conversar, né, a respeito da eleição, da expiação, da oferta de Deus para nós. E um dos textos
já foi lido, né, nessa manhã, que foi Romanos 9, né? Romanos 9, esse texto inclusive já foi lido, que diz: digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem todos por serem descendentes de Abraão, são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Não são os filhos da carne, que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. Irmãos, vocês estão vendo aqui que a eleição não falha. E muito se pensa por aí que a eleição é com base no conhecimento preconcebido que Deus tem dos seres que Ele criou. Eu já expliquei aqui na outra aula que Deus, Ele não tem passado nem tem futuro. O tempo de Deus é o tempo presente, ou seja, Ele está hoje tendo diante de si toda a nossa trajetória. Os anais da história estão na presença de Deus. É completamente diferente da tentativa de inverter os valores e colocar o homem num patamar, numa ascendência, num crescimento, numa autonomia para resgatar-se a si mesmo ou de ter forças suficientes para promover uma mudança de comportamento, de atitude e de estado em que se encontra. E, na verdade, Deus, Ele, nesse aspecto aqui, aqueles a quem Ele elegeu pela sua soberana vontade, porque Ele tem autoridade e Ele tem a capacidade, sem deixar qualquer rastro, sem deixar qualquer dúvida de que, de fato, aqueles que lhe pertencem, eles não vão se perder pelo meio do caminho. Então, há uma ideia por aí de que os judeus, né, serão salvos, né? A nação, com relação à nacionalidade. Mas a própria resposta aqui do texto, ela mostra para nós exatamente o contrário, que a salvação, ela alcança as pessoas em tempos diferentes da história, porque Deus nos elegeu e nos escolheu, promovendo toda uma estrutura suficiente, capaz de promover o resgate. Por que promover o resgate? Porque o homem violentou a santidade de Deus, o homem preferiu ir de encontro, bater, tentar se colocar numa proximidade de Deus, não diria nem na mesma igualdade, mas na capacidade de sapiência de poder fazer conforme estava imposto por Satanás, e que provavelmente abriria uma fenda no coração, e assim aconteceu, e o homem deliberadamente se afastou de Deus, mas nós fomos eleitos incondicionalmente, por isso nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então,
para tirar essa ideia de que há um povo físico, há um grupo aqui, um grupo ali. Não, a igreja do Senhor, a nação santa, é aquela igreja incorruptível, gloriosa, em que ele inseriu aqueles escolhidos, eleitos, para a restauração, a reconciliação. E para isso veio um cordeiro sem defeito. Vamos ver, em 1 Pedro 1, o texto que está inserido também na nossa lição, né? 1 Pedro, Pedro 1. Sim, eu quero aproveitar, antes que eu esqueça, aquele texto que eu li de Romanos 9, 5, 9, de 1 a 9, o 5, a tradução do Novo Mundo, ela deturpou ali, tá? Então, quem passou a ser o Deus bendito não foi Jesus Cristo e sim Jeová. Então, há uma deturpação desse texto para negar a divindade da pessoa de Jesus Cristo, porque para esses falsos profetas, Jesus Cristo, ele é um ser criado na eternidade, num tempo na eternidade, e que ele é simplesmente o Filho de Deus, mas não o Deus que nós cremos. Ele é um Deus menor. Assim como Satanás é um Deus menor, eles colocam Jesus Cristo como um Deus menor. Assim como Satanás foi criado, eles defendem também que Jesus Cristo foi criado. Então, quando você põe na balança Satanás como um Deus menor e Jesus como um Deus menor, você coloca Satanás no mesmo pé de igualdade com o diabo. Então, você que está me assistindo aí, saiba que a Testemunha de Jeová não tem compromisso com Jesus Cristo, da palavra de Deus, aquele que é poderoso, aquele que veio para cumprir um sacrifício inigualável, eterno, perfeito, real, salvífico, transformador, libertador e reconciliador. Diga, irmão. Foi isso que eu disse. Não. Sim. Não sei se foi bem compreendido, mas como eu falei mais de uma vez, provavelmente houve uma correção, ainda que não intencional, acredito que houve, pelo fato de repetir, né? Mas agora, trazendo à tona conforme o irmão falou, né? Então, Satanás é um Deus, Jesus Cristo é um Deus, certo? Então, pelo fato de colocar Satanás como um Deus, Jesus Cristo como um Deus, ou seja, na mesma relação de criação, para isso, eles deturparam textos da palavra de Deus, tá? Em que coloca Jesus como uma das criações, né? Então, ali, eles colocam Jesus Cristo no mesmo pé de igualdade com Satanás, e nós, segundo a palavra de Deus, colocamos Jesus Cristo no mesmo pé de igualdade com o Pai. Aí onde está o grande segredo e a grande diferença de se crer, de fato, numa promessa imbatível, numa promessa perfeita e num cumprimento dos ensinos de forma eficaz, que é a salvação proposta nos 5 pontos da doutrina essencial da palavra de Deus. Nós cremos e isso nos dá segurança para servirmos ao Senhor sem precisar nos atemorizarmos ou estarmos assim, dizendo, e amanhã o que será? E depois o que será? Ai de mim, ai daquela pessoa. Não, a salvação ela é individual, a salvação é graciosa, e Deus, ele é quem provém os meios suficientes, eficazes, para que o homem alcance a salvação eterna. Diga, irmã. É que não,
a gente está partindo no caminho, Célio, a gente tá, não foi nem proposital, mas eu achei interessante inserir esse aspecto aí, porque ajuda aqueles que estão, inclusive, à distância, e nós, aqueles que estão começando na fé cristã, né, de poder entender que há grupos que talvez andem com a Bíblia na mão e que batam a sua porta, mas que não têm compromisso com o Jesus da palavra de Deus. Então, quando Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um, essa mesma organização, essa seita, porque ela está à margem da igreja evangélica, se colocando como a porta central para a salvação da humanidade. O presbítero Renato trabalhou comigo, não foi? Nós fizemos um estudo grandioso no passado. O presbítero Renato, acho que era diácono, não era presbítero já, né? Ele participou comigo. Então, o que é que eles colocam, viu, Célia Queiroz? Eles colocam o seguinte, que quando Jesus Cristo diz, eu e o Pai somos um, não é isso o texto que você disse? Eu e o Pai somos um. Então, eles falam que ele era um em propósito, ou seja, ele tinha o mesmo ideal do Pai, os mesmos sonhos, os anseios, o desejo de restaurar a humanidade, tá? Só que a palavra de Deus, ela está falando de uma unidade essencial de Jesus Cristo com o Pai, tá? Aí, para isso, eles pegam João 14, 26, quando diz, o Pai é maior do que eu. Só que ali esquece que é prioridade de posição, do ponto de vista do sacrifício, da oferta, da humanização de Jesus. Então, ele estava apresentando no versículo 26, tá? Mas já no versículo 1 ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então ele se coloca, tanto é que muitos dos judaizantes ou judeus que ignoravam, né, o ensinamento cristalino, tentaram pegar em pedras e queriam apedrejá-lo e queriam persegui-lo, exatamente porque eles não aceitavam essa correlação que Jesus sempre se mostrou quando leu o coração dos pecadores, daqueles que vinham ao seu redor, quando ele se dirigiu com relação ao estáter, né, a moeda lá no ventre do peixe, e outras situações em que ele leu o coração daqueles que estavam tramando contra ele. Então, são atributos incomunicáveis de Deus, e assim ele era, porque ele tinha duas naturezas, uma divina e uma natureza humana. Bem, então, irmãos, a doutrina, né, da expiação, Jesus Cristo, no Antigo Testamento, expiação vem da raiz de cobrir, daí o sentido de encobrir a culpa, reparação do dano, oferta pelo pecado. Então, nós fomos resgatados com base no amor, por isso que diz, eu sou do meu amado e ele é meu. Quando a igreja presbiteriana, através do pastor, né, ele é que tem essa prerrogativa exclusiva, né, ele, na questão do batismo, nós cremos que há uma aliança mística, uma união mística entre nós e Jesus Cristo. Então, essa ligadura não é feita pelo batismo, né? O batismo apenas ratifica, confirma a união que já existe. E essa união, ela vem da providência de Deus. Então, nós cremos no Deus providencial. A compreensão da providência de Deus, no nosso tempo, né, na nossa esfera, na nossa sociedade, na nossa limitação de pecadores, é muito complicado para nós.
Mas quando abrimos o coração e buscamos o entendimento e a compreensão da palavra, sabendo que Ele tudo pode, e que Ele domina tudo, e que Ele está invariavelmente no tempo agindo e operando, fica muito mais fácil para estarmos nessa relação com Ele, sabendo que Ele providencia tudo a seu tempo. Muito difícil para nós, mas não é impossível compreendermos os mistérios da palavra de Deus. Então, a reparação, o tempo não vai permitir uma sequência aqui, viu? Porque eu vou colocando assim, porque é um assunto tão gostoso, assim, tão bacana de trabalhar, né? Pode ser que a gente tenha alguma dificuldadezinha, mas se não chegar em tudo, vocês tiverem algum ponto na lição que seja importante para trazer, pode trazer sem medo nenhum, sem receio nenhum. Porque a gente tem uma questão aqui dos arminianos que eu acho que a gente precisa falar um pouquinho. Certo? Então, vejam que a oferta, né? A oferta para nós foi suficiente. Ou seja, o sacrifício de Jesus é suficiente para salvar o mundo inteiro. Agora, só é eficiente para os eleitos. Há correntes, né? E pensamentos de que, no final das contas, pela misericórdia, Deus vai salvar toda a humanidade. Há outro pensamento que coloca que o homem tem essa liberdade de poder se resgatar pela compreensão que tem de si mesmo, né? E pela voluntariedade de se apresentar, de dizer, eis-me aqui. Isso vai mover o coração de Deus, vai fazer com que Deus mude de intento. Bem, se olhar de baixo para cima, poderia até ser provável. Mas como nós cremos, tá, irmãos? Como nós cremos num Deus que Ele é um Deus que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Senhor do tempo e das eras, nada fica difícil. Então, o mundo, ele conhece o amor egoísta. O amor do mundo é um amor egoísta. E há textos que mostram exatamente, na lição, aí a gente pode Mateus 5, 46, 47, e 7, 9 a 11, então há textos, e nem precisa, né, ir tão longe para saber que o homem, o amor, né, o mundo, ele tem um amor egoísta, onde ele quer satisfazer a si, o seu eu, a sua vontade, os privilégios que almeja, que sonha, que quer. Então, vai mais nessa linha. Mas a essência de Deus é pura, né? A essência do amor de Deus é perfeita. Não há maculação. Eu mesmo, se você colocar um perfume muito forte, a essência do perfume me incomoda. Eu tenho uma alergia, né? Tenho uma dificuldade. Então, eu não gosto muito de perfume. Tem que dizer assim, fulano usa aquele perfume, cheguei, né? Cheguei. Então, eu realmente... Mas o perfume de Deus, ele é suave em todas as narinas daqueles que são alcançados pela sua misericórdia, pela sua graça, pela extensão do sacrifício de Cristo, autêntico, perfeito e verdadeiro. Então, o texto mostra, né, que ele se manifestou, que ele foi enviado, que ele é o Filho único, unigênito, ou seja, que está numa esfera diferente da relação de pai e filho, né? De pai e filho, e que certamente essa relação foi apenas para cumprir
cumprir o propósito de Deus, onde na promessa, dentre a geração humana, sairia um que iria esmagar a cabeça da serpente e que assumiria a natureza humana. E o reverendo Valmir uma vez fez uma defesa desse texto lá de Timóteo, e que muitos têm dificuldade, né? Muitos têm dificuldade de entender essa humanidade de Jesus Cristo, como se isso fragilizasse ele como pessoa, né, como ser, e também com relação ao sacrifício. Isso faz com que seitas, através dos tempos, surjam para anular uma oferta garantidora. Há um selo, que a Bíblia nos fala, né? O selo eterno, em que o Espírito Santo aplica aquela obra redentora e que foi projetada para os escolhidos, e a expiação é limitada àqueles que estão debaixo do propósito de Deus. Então, por que eu vou cair, sabe, na fraqueza de ficar confrontando Deus sobre os outros, sobre terceiros? Por que eu vou ficar confrontando Deus? Pelo contrário, a gratidão deve inundir o coração de cada um de nós, para dizermos: ó Senhor, quão grato eu sou, porque miserável homem caído no estado de pecado, mas o Senhor me socorreu, o Senhor veio a mim, e as minhas forças eram tão pequenas, eu estava tão caído, tão debilitado, que eu não conseguiria por mim mesmo me achegar a Ti e ter essa segurança e essa certeza de que Tua promessa era garantidora, era verdadeira, era autêntica e era imbatível para a minha vida. Em vez do cristão demonstrar gratidão, ele fica se lastimando e dizendo: ora, quem crê dessa forma está indo contra Deus, quem crê dessa forma está transmitindo heresia. Heresia é inverter os valores, colocar o homem num patamar, numa estatura maior do que ele não tem, e com isso anula o sacrifício, o poder do sacrifício de Jesus Cristo. Então imaginemos, está aqui na lição, tá? Imaginemos quando, na questão dos arminianos, Armínio que era um herege, né? Agora interessante, a igreja que, em vez de se fundamentar no apóstolo Paulo, por exemplo, né, vai se fundamentar em Armínio, um herege. Entre o que diz um herege e o que diz o apóstolo Paulo, eu prefiro ficar com o apóstolo Paulo. Ora, se há alguma igreja que se fundamenta no herege, pode ser que exista esse perfume de heresia, né? Esse fragmento de heresia por trás, ou no ambiente. Quando diz que Jesus Cristo veio para salvar o mundo todo, né? Então, ele derramou o sangue dele para salvar o mundo todo. Ora, se eu creio dessa forma, e o mundo todo não será salvo, isso quer dizer que o sacrifício de Jesus é fajuto, ou ele não é perfeito, ou ele é enganador, ou ele é mentiroso o sacrifício. Ora, se é para salvar o mundo, e ao mesmo tempo o pastor que crê diferente, sobe na igreja, no púlpito, e diz: nem todos vão ser salvos, por isso que você precisa se arrepender. Ora, se o sacrifício é para todos, porque eu acredito que muitos e muitos e muitos vão se perder. Então o sacrifício não está sendo compreendido na sua essência
na sua autoridade, no seu valor. Então, está havendo uma fragmentação, uma fragilidade, e o sacrifício de Jesus está sendo colocado aí à bancarrota. A bancarrota. Vamos ver João 6, esse texto é importante, tá? João 6, 35 a 40. Esse é bom. A nossa aula é uma aula para 1h30, para alguém pensar. Se alguém pensar direitinho, é uma aula para 1h30 e não apenas 1 hora. Mas nós temos que cumprir, tá? Tem poucos minutos ali. Vamos lá. É o texto, João 6, 35a. Eu vou ler aqui por causa da nossa audiência. Eu não estou vendo a audiência, mas depois vocês vão ver, né? Aqueles que hão de acessar o nosso site, né? Igreja Presbiteriana de Peixinhos no YouTube. O site não, o canal. Diz assim: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, olha que bênção. Vocês estão assim, ou assado, porque o coração de vocês é desse jeito mesmo. Está dizendo aqui, né? Agora, saibam, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ele está, viu, pastor? Ele está impossibilitado de dar um fora naqueles que são enviados, naquele projeto que eu falei da eternidade, mesmo assumindo a natureza humana, que ele estava com algumas sensações, né, ou a maioria do ser humano, né, aliás, as sensações do ser humano ele sentiu, né, lógico, sem se contaminar, mas ele não poderia dar um fora. Ele está dizendo aqui, ó, não pode ficar de fora aqueles que são trazidos dos braços do Pai, aqueles que são enviados a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Não é como, não sei se Renato estava, mas a gente de vez em quando ia pescar, né? Aí às vezes trazia no arrasto e tinha aquelas piabinhas, aí o camarada, quer isso não. Aliás, por não ter experiência, a maioria deles era aquelas cambimbazinhas que mãe chamava cambimba, irmã Rita, sério, chamava cambimba, né? Aqueles peixinhos, né? Pequenininhos. Então, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então é preciso ter um entendimento aqui, não é para entender que Jesus Cristo não tinha vontade. Olha lá, alguém pode pegar esse texto aqui, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. Alguém pode deturpar esse texto e dizer que Jesus não tinha autonomia em si mesmo. Não. Mas a vontade daquele que me enviou. É bem provável que, do ponto de vista humano, em cima daquilo que ele sentia e daquilo que ele via, é bem provável que ele até pudesse fazer aquilo. Podia até ser que a sua vontade se ensoberbecesse mas o que ele está dizendo é no sentido de, ele esvaziou de si mesmo, para o bem da igreja transformada, a igreja agora
salva a igreja escolhida, resgatada pelo seu sacrifício. Ele não julgou, paralelo com outro texto, né? Ele não julgou como usurpação, ou seja, ele não usurpou o projeto em benefício próprio para lapiar ou fazer algo que fosse contrário à harmonia da Trindade, que nós falamos anteriormente, né? Que havia uma unidade essencial na Trindade para executar o plano de salvação, por isso que a salvação é perfeita, porque envolveu a Trindade Santa. Então, eu desci para fazer a vontade daquele que me enviou, e tem um lado, a prioridade de posição, né, como Jesus Cristo homem, e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum dos que ele... Irmãos, como é que não se vê um negócio desse? Como é que não se olha para isso, né? Olha, a vontade da Santíssima Trindade, a vontade do Pai, que está lá. Essa ideia de lá é que ele era homem, né? Como homem, ou seja, no círculo terreno, né? na habitação terrestre. Aí a gente faz essa relação, entendeu? De distanciamento. Mas, na verdade, viu, pastor, não havia um distanciamento assim como a gente vê, né? Mas ele, para mostrar que a relação do pai com o filho, há uma relação de submissão, há uma relação, né, de respeito, de hierarquia e tal. Então, humanamente, Jesus foi passando essa ideia para não mostrar que ele era um extraterrestre ou alguém que não tivesse essa capacidade. Aí diz aqui, ó, e a vontade de quem me enviou é que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Ora, se ele tem capacidade de ressuscitar no último dia, por que não tem capacidade para tornar a expiação eficaz, a expiação eficiente para os escolhidos, aqueles que são alcançados por Deus? De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vira o Pai e nele crê, tenha a vida eterna, e eu, ele repete, o ressuscitarei no último dia. Há outros textos, como João 10, de 22 a 30, né? Célia, inclusive, falou, né, desse texto, Célia citou, aliás, quando diz aqui, aí ele trata que o povo, né, rejeitou Jesus. Já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas não têm a vida eterna em si mesmo, mas eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E como é que nós cremos no que Armínio falava? Que alguém vai ficar pelo meio do caminho. Ora, Armínio tem mais poder do que Jesus, o garantidor. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, jamais perecerão. E tem mais. Nenhum herege, nenhuma heresia, nenhum contrário, nenhum afrontador, nenhum inimigo, nem Satanás vai arrebatar os que o Pai me deu da minha mão. Amém? Está aqui. Não precisa, né, pastor? Não precisa muita cerimônia. Está aqui. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Há uma perseguição, há um puxa-encolhe, há uma tentativa de diminuí-lo. Aí o que é que ele faz? Ele diz, olha, não pensem que eu estou falando isso porque eu tenho, ou vocês me veem agora, conforme eu falei,
com esse poder isoladamente, não, mas o meu Pai tem o mesmo poder, tem a mesma autoridade, tem a mesma garantia, e por isso que eu e o Pai somos um. Aí aquele grupinho lá diz que isso era em propósito. Mas não era em propósito, era divindade pura, sabe por quê? Eles esquecem de olhar o versículo 31. Os judeus, mais uma vez, pegaram em pedras com a intenção de apedrejá-lo, ou seja, se fosse um impropósito, para que ia apedrejar? Se os judeus estavam adorando a Jeová. Como é que eles pegaram em pedras para apedrejar alguém que era um impropósito com o Pai? Não. Completamente diferente. Tá? Então, nós temos a questão aqui. Viu, pastor? O negócio está feio. O tempo está machucando. Está machucando. Mas, nós temos a questão aqui do Armínio. Então, nós cremos que os eleitos irão crer e serão salvos. Escolhidos. Não numa peneiragem do tempo, na peneiragem do tempo não, né? Alguém acha que a peneira de Deus é porque Deus viu que o irmão tal, que a irmãzinha ia ser assim, o assado, aí ele peneirou e disse, não, essa é minha, essa vai ser isso, por isso que vou garantir. Não. Independente das circunstâncias, a oferta expiatória, resgatadora de Jesus Cristo inclui essa igreja gloriosa, triunfante, salva pelas garantias eternas. Isso quer dizer que o nosso Salvador, ele é infalível, incorruptível, indivisível. Não existe nada neste mundo que possa impedir um salvo de chegar à eternidade. O mais importante é você se sentir grato a Deus, porque o que deve motivar o serviço a Deus é a gratidão. Nem é o medo do inferno, nem é a carreira para ganhar o céu, mas é a gratidão. Gratos a Deus pelo que Ele fez por nós, por isso nós retribuímos no serviço, que tem sido muitas vezes tão fajuto, né? Se for medir a gratidão pelo que fazemos na obra do Senhor, que gratidão é essa? Às vezes, beira a ingratidão. Em vez de ter gratidão profunda, às vezes beira a ingratidão. Porque a gente relaxa tanto, é como se aquela oferta que nos alcançou, em vez de alcançar muitos e muitos e muitos, me alcançou. Muitas vezes nós deixamos a coisa para depois. Irmãos, Ele conhece os seus, já foi dito aqui, né? Você não é desconhecido dele. Então não tem por que ficar vagando por aí, batendo. Tem crente que fica de porta em porta de igreja para encontrar uma resposta e uma solução e se firmar. Eu já vi muitos. Naquela igreja, a igreja que eu me senti perfeito. Não vai. Porque depois você vai se cansar do pastorzinho, né, que malha. Dizem, né? Que pastor. Ou de um pastor que é assim o assado, ou de alguém. Você vai se cansar, porque você quer uma igreja perfeita, moldada ao seu pensamento e à sua maneira de servir e seguir. Se Deus fosse fazer assim, eu acho que o molde seu seria aquele molde todo desconchavado, feito Rita dizia, né? Eita menino desconchavado, era desse jeito. Irmãos, sobre os arminianos, só para a gente não perder aqui,
Aí, quando Jesus afirma que Deus amou o mundo, ele não está se referindo a cada ser humano, pois a declaração de que sobre os incrédulos permanece a ira divina deixa claro que eles jamais foram objetos do amor divino. João 3, 16 e 16. Algumas vezes o mundo significa simplesmente a terra. Aí tem o texto, João 3, 19, etc. Como habitat humano afetado pela queda e que será restaurado em Cristo. Outras passagens mencionam todos os homens referindo-se à universalidade da igreja, em contraposição à exclusividade dos judeus. Até então ele inclui também os gentios. Aí são vários textos aqui, bastante textos que nós precisaríamos, trabalhar, mas eu quero dizer para os irmãos que você que está aqui nesta manhã, seja grato ao Senhor, porque nós temos, através da palavra de Deus, a compreensão da doutrina sagrada, santa, da soberania de Deus. Esses que pensam diferente, invertem a parábola do filho pródigo. Mas ali mostra o verdadeiro, genuíno, autêntico amor de Deus, exclusivo amor, exclusivo, somente aos eleitos. Deus amou você de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E isso você tem que entender que antes de você chegar a proferir com a sua boca, Deus providenciou nas garantias eternas a sua salvação. Você apenas ratifica o que Deus fez. Você não gera a sua salvação. Então, muitos vêm de baixo para cima, como se a salvação fosse gerada por nós. Irmãos, nós somos um instrumento de Deus para a reconciliação consigo. Por isso que o Evangelho é a melhor notícia, as boas novas de salvação aplicada àqueles que foram escolhidos e que foram inclusos na expiação, na oferta garantidora. Não era um Tiradentes, mas era o Deus eterno, soberano. Por isso que o texto em Hebreus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. As testemunhas de Jeová adulteraram, colocaram: antes de Abraão vir à existência, eu tenho sido, colocando Jesus numa esfera menor, como criatura e não como criador. E João 1 diz que nele foram criadas todas as coisas. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse que do nada fez tudo, e quem do nada fez tudo, pode garantir a salvação. Você que está me assistindo nesta manhã, concluindo a nossa fala, você que está assistindo à distância. Ora, se você hoje assume uma postura de servo de Deus, de cristão, comece a mudar a sua maneira de entender o reino de Deus. Você está servindo por gratidão, porque Ele fez tudo, e o pecado terrível
maléfico, destruidor. E Satanás não permitiria você chegar a esse ponto. Mas você chegou, não foi por você, mas porque o Espírito Santo aplicou a obra da redenção. Nós também que ouvimos a palavra da verdade, tendo também nele crido, fomos selados para o dia da redenção. É uma ligadura, Efésios 1,13, né? Uma ligadura. Não, 1 Coríntios 1,13. Os dois aí, depois vocês examinam. Então, não há essa chance. Agradeçamos ao Senhor, porque Ele nos amou primeiro. E o apóstolo João diz: não foste vós que me escolhestes, antes eu escolhi a vós outros, e vos designeis, para que você vá e prove ao mundo a gratidão no seu coração. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.